Senhoras e senhores, eu passo a palavra para o Procurador da República, que fará a palestra de abertura deste congresso, Dr. Deltan Martinazzo Dallagnol. Ele é muito jovem, mas é um grande brasileiro. Uma salva de palmas para o Dr. Deltan Dallagnol. Boa noite. É uma honra fazer parte do início desse Congresso Brasileiro de Cirurgiões. Eu gostaria de agradecer muitíssimamente o convite do Dr. Eládio Feitosa, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e o convite do Dr. Luiz Carlos von Batten, coordenador-geral deste evento. Nas pessoas de quem eu estendo o agradecimento e o cumprimento a todos vocês, congressistas, ao Conselho Superior e à mesa diretora. É um privilégio hoje estar conversando com pessoas que investem suas vidas salvando vidas. Ao salvar vidas, vocês são heróis do nosso país. Isso pode soar um pouco abstrato, mas eu agradeço ao Dr. von Batten, à doutora Aline von Batten, por já terem salvado a vida da minha esposa. Vocês são meus heróis. Eu atuo como Procurador da República no caso Lava Jato, dentro de um órgão cujo nome é Ministério Público Federal, e a nossa função, em uma pequena frase, é servir a sociedade, é servir vocês. Eu sou o servo dos senhores. Nós temos diversas atribuições, dentre elas estão proteger a lei e a Constituição, defender o meio ambiente, proteger a saúde e estimular políticas de saúde que sejam boas para o nosso país, proteger os idosos e os direitos das crianças, adolescentes e das pessoas que têm necessidades especiais. O Ministério Público é um órgão independente, separado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que goza de independência para atuar do modo como entende correto. Nós entramos no Ministério Público mediante concurso público. Nós não temos vinculação política partidária. O que nós fazemos aqui é expor medidas que podem curar um problema da nossa sociedade e trazer esclarecimento e informações para que, se a sociedade entender bom aquilo que nós vamos oferecer, para que a sociedade encampe. Assim como a mesa diretora busca soluções no âmbito da educação relacionada à medicina e cirurgia especificamente, e isso não nos torna pessoas que fazem política partidária, mas sim bons profissionais, técnicos que exercem cidadania. Vocês têm ideia de até quando irão os escândalos de corrupção no nosso país? Vocês têm ideia do quanto que é desviado pela corrupção no nosso país anualmente? E qual é o dano que isso causa? O que nós poderíamos fazer de bom se não houvesse esses desvios? Hoje nós vamos conversar sobre isso e vamos conversar sobre como nós podemos fazer uma cirurgia para retirar o câncer que torna a nossa sociedade doente. Isso eu prometo que é o mais próximo que eu vou me aproximar de cirurgia, falando com especialistas. Nós conversaríamos um pouco sobre diagnóstico, prognóstico, tratamento, usando um pouco a linguagem de vocês. A Lava Jato é um caso que nos estarreceu, que nos indignou. Pela primeira vez na história foram atingidos os altos estratos político e econômico, comprovando, trazendo evidências de corrupção de valores estratosféricos, bilionários. Ela também pressionou pelos resultados que foram alcançados. Em menos de um ano, a partir da deflagração da operação, mais de 100 pessoas foram acusadas criminalmente por crimes gravíssimos. Foram feitos mais de 10 acordos de colaboração premiada, foram feitas, hoje nós estamos com 50 cooperações internacionais com outros países que estão provendo evidências sobre os crimes cometidos. E outro fato que chama muita atenção é o fato de que, em menos de um ano, foram arrecadados, devolvidos por réus confessos, mais de 500 milhões de reais. Hoje nós já ultrapassamos 900 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Para terem uma ideia, o máximo que já foi repatriado na história do país, trazido de fora para dentro em razão de cometimento de crimes e processamento de crimes, não ultrapassou na história, antes da Lava Jato, 45 milhões de reais. Hoje esse valor supera a casa dos 350 milhões de reais, apenas em um caso, comparado com toda a história. O valor de propina comprovado é de 6,2 bilhões de reais.
Esse é o valor que já foi reconhecido pela própria vítima, a Petrobras. E eu apenas me refiro ao valor das propinas pagas, não me refiro a todo o valor que foi lucrado ilicitamente por meio de práticas como cartelização e fraude a licitações nesse caso. O problema não é esse. O problema é que isso é apenas a ponta de um iceberg. Vocês têm ideia do quanto que é desviado anualmente pela corrupção no nosso país? Segundo os dados da ONU, são desviados no nosso país anualmente 200 bilhões de reais. É um valor tão grande que é difícil nós termos uma ideia concreta do que nós poderíamos fazer com ele. Com esse valor, nós poderíamos triplicar o investimento federal em educação. Se um médico recebe num plantão R$ 1.200, num plantão de 12 horas pelo SUS, ou 24 horas pelo SUS, isso pagaria 200 milhões de plantão. Nós teríamos o direito de cada brasileiro a um plantão próprio, a um tratamento de 12 ou 24 horas por um médico no SUS. Nós poderíamos, com isso também, construir 400 hospitais anualmente no valor de 500 milhões de reais. Esse valor também permitiria triplicar o orçamento federal com educação. Nós temos aí naquela primeira charge uma criança conversando com a mãe dizendo: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde: lá vem você com as suas manias de grandeza. Esse mesmo valor poderia ser empregado para multiplicar por 5 a qualidade da nossa segurança pública. E agora eu não falo mais apenas de investimentos federais, mas todo o investimento que é feito no país, no âmbito federal, estadual e municipal. Quando eu falo de mazelas e danos causados a serviço público, os senhores conhecem muito melhor do que eu ao ver os problemas diariamente do nosso SUS. Esse mesmo valor poderia ser empregado para retirar da faixa de miséria os 10 milhões de brasileiros que não recebem o mínimo necessário para sobreviver, o mínimo necessário para comprar alimentos que podem suprir as calorias imprescindíveis à subsistência de um ser humano. Mas a corrupção não afeta apenas a quantidade do serviço público, ela afeta também a qualidade. Ela não afeta apenas as pessoas menos favorecidas, mas também as classes mais abastadas. Quando um agente público se corrompe na construção de uma estrada, esse mesmo agente público não poderá, em seguida, aplicar uma multa ou cobrar que aquela empresa que se corrompeu, que obteve a obra mediante corrupção, reconstrua aquela estrada, porque, usando um vocabulário vulgar, esse agente público está com o seu rabo preso. Hoje, é um desconhecido que morre num acidente de trânsito, amanhã um vizinho, depois são nossos filhos, nossas filhas e as pessoas que nós amamos. A corrupção nos afeta de modo pessoal. A corrupção sangra o nosso país. Nós precisamos conhecer melhor o nosso inimigo. Esse é o mapa da corrupção no mundo, segundo uma instituição muito reconhecida, que é a Transparência Internacional. Quanto mais vermelho está o país, mais corrupto ele é. Quanto mais amarelo, menos corrupto ele é. Se nós pensarmos esse gráfico como um ranking de honestidade, o Brasil ocupa a 69ª posição no ranking de honestidade. Nós ainda temos muito a evoluir para nos tornarmos um país sem corrupção. Ontem, do advogado de Fernando Soares, de que não se faz obra pública sem pagamento de propina, provocou muitas críticas, tanto de cidadãos comuns quanto de autoridades do judiciário. Paralelepípedo. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isto, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão. Embora tenha sido criticada, essa declaração ela reflete os estudos sobre corrupção no nosso país. Os estudos mostram que a corrupção ela é sistemática e endêmica. Ela não é uma mazela de um partido A ou de um partido B,
de um governo ou de um momento histórico. Padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, no século XVII, falava que os governantes de Portugal não vinham aqui buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens. Na Nova República, nós vimos escândalos de corrupção durante o governo de Getúlio Vargas, e aí que surgiu a expressão mar de lama, que foi usada em diversos outros governos até hoje. Nós vimos corrupção durante a ditadura militar, e no período de redemocratização, nós chegamos a eleger um presidente para acabar com a corrupção, para caçar os marajás, e nós vimos que essa história não acabou bem, não é mesmo? E a Lava Jato? A Lava Jato transforma esse cenário? Todos esses números que eu mencionei para os senhores transformam o país? Eu gostaria que vocês investissem um minutinho, desse boa noite à pessoa que está ao seu lado, se apresentasse e conversasse sobre isso. A Lava Jato transforma o país? Um minuto para vocês conversarem, por favor. Então, a Lava Jato transforma o país? Ela traz esperança, mas eu tenho uma notícia ruim para os senhores. A Lava Jato, ela trata um tumor. O melhor que nós podemos alcançar, nesse caso, é a recuperação dos valores, ainda que não total, que foram desviados dos cofres públicos, e, eventualmente, a punição dos corruptos ao final de um processo que ainda pode demorar muitos anos. É como se a Lava Jato tratasse de um tumor, mas o nosso problema é que o sistema é cancerígeno. Enquanto nós conversamos, estão surgindo outros esquemas de corrupção. Se nós queremos mudar o país, se nós queremos um país melhor, mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, nós precisamos tratar o sistema. Percebendo que a sociedade estava colocando sobre o caso Lava Jato uma expectativa de transformação, de uma transformação maior do que nós somos capazes, de fato, de entregar, nós começamos a nos preocupar com isso e pensar em mudanças que possam atender essa expectativa social. E na força-tarefa do caso Lava Jato em Curitiba, nós gestamos 10 medidas contra a corrupção. Essas medidas foram escritas na força-tarefa e por um conjunto de especialistas de todo o país. Elas foram, em seguida, encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que as revisou e consultou outros especialistas sobre corrupção e, por fim, fez uma consulta à sociedade e fechou um pacote de 10 medidas contra a corrupção, medidas essas que, com base em estudos científicos, podem contribuir com a mudança do nosso cenário. Essas são as 10 medidas contra a corrupção, sobre a qual nós conversaremos em seguida. No Brasil, nós vivemos um cenário de impunidade das pessoas corruptas. Em primeiro lugar, é muito difícil nós descobrirmos a corrupção. O crime de corrupção é um crime praticado entre 4 paredes. Corruptor e corrupto não têm interesse de revelar o crime, não só porque eles seriam punidos, mas porque eles perderiam os benefícios que eles alcançaram com a corrupção. Quando nós sabemos que um crime aconteceu, é muito difícil prová-lo, porque a corrupção não deixa testemunhas e porque a propina é paga por métodos de lavagem de dinheiro que dissimulam, que escondem a origem ilícita e que o pagamento é um pagamento de propina. Quando nós conseguimos provar um grande esquema de corrupção, existe uma boa probabilidade de que esse caso seja anulado. Diversos tribunais anulam casos por erros formais. Quando esses casos não são anulados, a apuração e o processo demora 10, 15, 20 anos, gerando por si só um clima de impunidade. Mas não é só. Essa demora, pelo simples fato da demora, acaba gerando uma coisa que se chama de prescrição no juridiquês. Prescrição é um cancelamento do caso penal pelo simples decurso do tempo. Mesmo quando nós conseguimos passar por todas essas barreiras e tentamos executar a pena, muitas vezes nós encontramos novas barreiras. Num caso concreto, nós passamos todo o processo penal por mais de 10 anos, e acabou o processo penal, nós fomos executar a pena. Essa pessoa entrou com uma revisão criminal e rediscutiu tudo de novo até o fim. Quando isso acabou, nós fomos executar a pena então. De repente, essa pessoa conseguiu uma liminar, no habeas corpus, para rediscutir tudo de novo, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que mesmo no mundo jurídico soa como uma coisa extremamente esdrúxula. Isso, mesmo quando nós conseguimos executar essas penas, as penas são extremamente baixas. A pena da corrupção varia de 2 a 12 anos. No Brasil, tradicionalmente, as penas aplicadas efetivamente giram em torno do mínimo legal. Isso significa que uma pena para um corrupto dificilmente passará de 4 anos.
Essa pena inferior a 4 anos é executada no que a gente chama de regime aberto, ou seja, a pessoa vai dormir numa casa de albergado. Como nós não temos casa de albergado em razão da escassez de recursos, essa pessoa fica em casa sem qualquer fiscalização. Penas inferiores a 4 anos são substituídas por penas restritivas de direito quando elas não são executadas em regime aberto. Ou seja, a pessoa vai pagar cesta básica para uma comunidade ou prestar um serviço para a comunidade. Para piorar todo esse cenário, após cumprido 1/4 da pena, apenas 1/4 daquela cesta básica que ele tem que entregar, 1/4 daquela prestação de serviço à comunidade, a pena é extinta por um indulto de decreto natalino que é editado anualmente. O problema decorrente disso é que corrupção e impunidade andam de mãos dadas. Existe um círculo vicioso entre impunidade e corrupção. Corrupção é um crime racional, ela é praticada por pessoas que, quando não tem um freio ético, fazem uma análise de custo e benefício, quais são os custos que eu vou ter potenciais através desse comportamento corrupto, quais são os benefícios que eu vou ter. Quem diz isso não é Deltan, quem diz isso são as pessoas que mais estudam, corrupção no mundo, como a Rose Ackerman, da Universidade de Yale, talvez a maior estudiosa, a pessoa mais famosa que trata da corrupção no mundo hoje, o Robert Kierkegaard, o Michael Sandel, filósofo da Universidade de Harvard, e autores que estudam criminologia de colarinho branco nos Estados Unidos. Nós temos ainda a experiência de Hong Kong. Hong Kong era um país, um território controlado pelo Reino Unido que, como o Brasil, tinha índices de corrupção que mostravam que a corrupção era endêmica. Na década de 70 do século passado, Hong Kong adotou uma estratégia de 3 pilares que fez com que Hong Kong hoje estivesse no 17º lugar do ranking dos países mais honestos do mundo, quando o Brasil está na 69ª posição. Um dos 3 pilares adotados por Hong Kong foi justamente a aplicação de punições e aplicação efetiva de punições, a real aplicação de punições. Uma curiosidade é que, a partir desse momento, várias pessoas começaram a fugir de Hong Kong. Várias pessoas previamente envolvidas começaram a sair de lá. Como será que seria no Brasil? A realidade é que a impunidade alimenta a corrupção. E qual que é o papel da sociedade? O que nós podemos fazer, o que nós médicos podemos fazer em relação a isso? Antes de falar o que nós podemos fazer, eu gostaria de colocar uma indagação. Por que eu, médico, por que eu, cidadão, vou dar prioridade para isso? Isso aqui é como eu imagino, mais ou menos, a agenda dos médicos aqui presentes. E talvez ainda faltassem uns post-its, não é mesmo? Nós temos hoje, na era moderna, agendas complicadíssimas. Por que eu abriria espaço para isso? Nós vivemos hoje uma janela de oportunidade. Nós jamais tivemos na história, em toda a minha vida, eu jamais presenciei uma janela de oportunidades como nós vivemos hoje. O caso Lava Jato, em razão da dimensão, nos tornou altamente sensíveis ao problema da corrupção e altamente indignados e altamente esperançosos de uma mudança. Vejam 2 frases que eu pensei dentre muitas na internet. Um historiador, José Amurilo de Carvalho, da UERJ, ele é professor visitante, professor emérito de várias universidades do mundo. Ele falou, em relação ao caso Lava Jato, que a presunção de impunidade e a desigualdade perante a lei estão sob ameaça depois de 125 anos de república. Nós vivemos um momento inédito. Arnaldo Jabor diz que existe um rasgo cultural, cortinas abertas sobre coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Uma segunda razão para a prioridade, além do fato de que nós vivemos uma janela de oportunidades, para que nós abramos espaço na nossa agenda para esse tema, é ilustrada por essa figura. Imaginem que vocês são aqueles peixinhos pequenos. Quando nós atuamos de modo desorganizado, de modo não concatenado, nós somos engolidos pelo peixão que aqui representa as estruturas de injustiça da nossa sociedade. Se nós nos organizarmos, se nós nos unirmos com ações concretas, práticas, focadas, nós podemos engolir esse peixão. Assumindo que devamos priorizar o combate à corrupção nesse momento, assumindo que nós devamos buscar espaço na nossa agenda, separar tempo para isso, e já existem vários médicos separando tempo para isso nos seus consultórios, eu já tenho relatos e testemunhos de diversos médicos, o que a sociedade pode fazer para mudar esse sistema que corrói as entranhas da nossa república? Em primeiro lugar, nós podemos cobrar mudanças dos parlamentares, sim, nós podemos, mas nós precisamos
propor medidas e projetos que alterem o sistema e apoiar medidas e projetos que nós entendamos que são positivos em favor da mudança da nossa realidade. Isso nos traz a medidas que foram oferecidas pelo Ministério Público, 10 medidas contra a corrupção e a impunidade. Essas medidas, elas são anteprojetos de lei, ou seja, são projetos articulados com artigos e justificativas para mudar o nosso sistema legal, mudar a nossa legislação, de perfil não corporativo e pontual. Buscamos reformas pontuais com o maior benefício possível à sociedade. A inspiração foi, em grande parte, o caso de sucesso de Hong Kong. Essas medidas elas estão fulcradas em 3 pilares. O primeiro pilar é evitar que a corrupção aconteça. O segundo pilar é proporcionar uma punição e recuperação dos valores desviados de modo adequado. E o terceiro pilar é um basta à impunidade. Essas medidas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num país mais justo, com menos impunidade e menos corrupção. Nós acreditamos que nós precisamos desse país e que ele é possível. Nós fomos os primeiros a assinar essas medidas. O primeiro a assinar foi o juiz Sérgio Moro e procuradores da República e delegados de Polícia Federal do caso Lava Jato, todos assinamos essas medidas. Eu vou abordar agora rapidamente cada uma dessas medidas. A primeira medida engloba um conjunto de propostas de viés de cunho preventivo. Nós vivemos algo como aquilo que os senhores veem nessa imagem, nesse slide. Nós temos uma cultura formal de aparente intolerância à corrupção, nós levantamos faixas contra a corrupção, mas nessa imagem vocês veem que uma pessoa que está com uma dessas faixas na mão, ela está oferecendo um valor para o guarda para ela não ser multada. Hong Kong mudou isso através de marketing de massa contra a corrupção. Nós precisamos mudar a mentalidade. Para isso, Hong Kong desenvolveu campanhas que são feitas na imprensa, que são feitas também não só em Hong Kong, mas em diversos outros países do mundo. Uma das nossas propostas é a vinculação de verbas de marketing para marketing de massa contra a corrupção, assim como existem campanhas de vacinação. Além disso, nós propusemos, dentro dessa primeira medida de cunho preventivo, uma coisa que é chamada de teste de integridade. O teste de integridade é a simulação de uma situação de corrupção para testar o comportamento do agente público e verificar se ele está predisposto a cometer corrupção. No modo muito leigo, teste de integridade é aquilo que você faz na tua casa quando você deixa a carteira em cima da mesa para verificar se vai sumir dinheiro dentro quando alguém vai trabalhar lá. Aplicando esse exemplo para a realidade concreta, o que nós propomos de um modo um pouco mais concreto, um corregedor da Polícia Rodoviária Federal, e eu poderia mencionar qualquer outro órgão público, eu menciono esse apenas porque é mais fácil de imaginar essa situação, um corregedor da Polícia Rodoviária Federal vai passar por um radar numa velocidade acima da permitida. Ele é parado pelo policial e ele vai oferecer 50. Essa é uma das técnicas de corrupção mais conhecidas na nossa sociedade, e se esse policial aceitar algo para o qual ele deve estar preparado, deve ter uma resposta preparada, negativa, se ele aceitar, ele vai ser processado civil, administrativamente e criminalmente. Esses testes de integridade, eles são capazes de mudar a mentalidade, eles partem do pressuposto que os servidores públicos, como eu, estou sujeito à prestação de contas à sociedade, a vocês. Para ter uma ideia de como eles são capazes de mudar o nosso cenário, uma rede americana de televisão, a ABC News, lá pela década de 60 e 70 do século passado, aplicou alguns testes de integridade em Miami. Distribuiu 31 carteiras na rua contendo dinheiro e identificação das pessoas. Essas carteiras foram entregues por pessoas que supostamente eram cidadãos a policiais. Dessas carteiras, 1/3 delas ou não voltou o cidadão titular dela ou voltou com dinheiro faltando. 30 anos depois, foram repetidos esses testes de integridade pela ABC News. Ela distribuiu 20 carteiras em Nova York e 20 carteiras em Los Angeles, cidades que aplicam esses testes de integridade há muito tempo. Das 20 carteiras, todas foram devolvidas sem nenhum centavo faltando. Como você acha que seria no Brasil? Além disso, dentro ainda dessa pacote preventivo que é a medida 1, foi proposto a existência de programas em escolas e universidades contra a corrupção. Foi proposto o treinamento de agentes públicos a cada 5 anos, todos os agentes públicos, a existência de códigos claros de conduta e a indicação ostensiva nas repartições públicas a respeito da existência ou não da cobrança de taxa e de seu valor. Uma medida simples, recomendada internacionalmente, mas que não existe como uma regra no Brasil. Por fim, dentro desse pacote preventivo que é a medida 1, nós propusemos a possibilidade de nós protegermos a identidade das pessoas que podem contribuir com a apuração de corrupção. Hoje, se você for ao Ministério Público Federal e disser, Deltan,
eu tenho um grande esquema de corrupção para relatar, mas eu tenho medo. Se eu relatar isso para você, eu posso morrer. Eu tenho que lhe dizer, sinto muito, mas eu não tenho nenhum mecanismo efetivo para garantir o sigilo da sua identidade. Nós propusemos essa medida a fim de que nós possamos proteger a segurança e o sigilo da identidade da pessoa que pode e quer contribuir com a apuração de crimes graves dentro da sociedade. A segunda medida, e agora as medidas serão mais rápidas, a segunda medida, ela propõe a criminalização do enriquecimento ilícito. No caso Lava Jato, nós descobrimos que um ex-diretor da Petrobras tinha escondido no exterior 40 milhões de reais. Esse valor é absolutamente incompatível com o patrimônio dele e com tudo o que ele ganhou legalmente ao longo da vida dele. Mas até hoje nós não oferecemos nenhuma acusação criminal contra ele. Por quê? Porque hoje, para eu acusar alguém de corrupção, eu preciso indicar qual foi o ato corrupto que a pessoa praticou. Esse ex-diretor da Petrobras praticou centenas de atos semanalmente. Para aumentar minha dificuldade, por vezes, o ato corrupto ele pode ser um ato que, se não fosse a propina, seria legal. Pode ser a agilização de um processo. No caso do Mensalão, a gente viu isso, não viu? O caso do Mensalão apurou a corrupção na venda de votos. Tem alguma coisa errada um senador ou deputado votar no sentido A ou votar no sentido B? Não, ele é amplamente livre para votar no sentido que ele quiser. O errado é ele receber para votar no sentido A ou no sentido B. Esse crime ele permite que nós punamos a corrupção, mesmo quando não for possível comprovar ou identificar qual ato corrupto que enriqueceu ilicitamente aquela pessoa. A terceira medida busca mudar aquela realidade de que a pena da corrupção é uma piada. Ao invés da pena mínima ser de 2 anos, passa a ser de 4 anos. É uma mudança que parece pequena, mas afeta o regime da pena. Antes era regime aberto, a partir de 4 anos passa a ser um regime semiaberto, uma colônia penal agrícola. Passa a ser algo significativo e a pena não pode ser substituída por cestas básicas. Além disso, nós propusemos um escalonamento da pena de corrupção. Se a corrupção for além de 80 mil reais, ela passa a ser considerada crime hediondo e a pena passa a ser de 7 a 15 anos. Sendo crime hediondo, ela não pode ser objeto daquele perdão anual que acontece, daquele indulto natalino. A partir de 800 mil reais, a pena passa a ser maior ainda, e a partir de 8 milhões de reais, a pena é de 12 a 25 anos. Essa pena é ainda menor do que a pena de um homicídio qualificado, embora uma corrupção desse montante mate muito mais do que uma pessoa. A quarta medida objetiva agilizar os processos de corrupção e os processos penais. Quem é pai aqui vai me entender muito bem. Eu sou pai. Se meu filho cometer uma travessura e eu virar para o meu filho e falar: Thomas, papai não gostou do que você fez, papai vai te colocar de castigo daqui a 12 anos. Nós sabemos muito bem o efeito que isso vai ter dentro da nossa casa, não é mesmo? Não só meu filho vai se tornar um transgressor profissional, como eu vou estragar a irmã dele. O processo penal de criminosos do colarinho branco do Brasil demoram 10, 15, 20 anos. Nós propusemos medidas simples que não prejudicam o direito do réu para agilizar o processo. Por exemplo, existem hoje 2 recursos, um recurso especial ao STJ, outro recurso extraordinário ao STF. Eles têm objetos diferentes, mas eles são julgados de modo sucessivo. Primeiro você julga um, depois você julga outro. Nós propusemos que esses recursos sejam julgados de modo simultâneo, paralelamente. Com isso, nós diminuímos pela metade o tempo do trâmite nas 2 últimas instâncias recursais. A medida 5 objetiva agilizar também o processo, mas não agora o processo penal, e sim o processo cível decorrente da prática de corrupção, de atos de improbidade administrativa, que são atos como atos de corrupção que lesionam a administração pública. A sexta medida, ela trata de um problema que existe no nosso sistema prescricional. Prescrição é um juridiquês para cancelamento do caso penal pelo decurso do tempo. Esse cancelamento do caso penal pelo decurso do tempo, ele foi pensado como um remédio, usando a linguagem médica. É um remédio para a situação em que o Estado não se mexe para buscar a punição de alguém. Se o Estado não se mexe, vamos pacificar as relações sociais e impedir que essa pessoa seja punida. O problema é que o nosso sistema administra esse remédio em overdose até que ele mata o paciente junto com a doença. Nós propusemos uma reforma desse sistema para que isso não aconteça. Eu vou dar um exemplo muito claro do que eu estou falando. Quando nós temos esse sistema prescricional conjugado com aquela demora recursal, nosso sistema penal se transforma em uma máquina de impunidade.
Alguns de vocês vão lembrar do caso Propinoduto. O caso Propinoduto envolveu fiscais estaduais do Rio de Janeiro, um famoso era Silveirinha, em nome dos quais foram encontrados mais de 30 milhões de dólares em contas suíças que eram fruto de um esquema de corrupção. Os crimes aconteceram entre 1999 e 2000 e a acusação criminal foi oferecida em maio de 2003. O juiz de primeira instância julgou esse caso de modo extremamente célere. Em outubro de 2003, existiu a condenação no primeiro nível. No Brasil, nós temos 4 níveis antes que você possa punir uma pessoa. Uma coisa que só existe no Brasil e em nenhum outro país do mundo. O julgamento, no segundo nível, que manteve as condenações, aconteceu em 2007. Em 2013, diante da falta de uma decisão definitiva, a Suíça ameaçou devolver aqueles 34 milhões de dólares aos próprios réus, Silveirinha e outros criminosos. Em 2014, houve o julgamento no nosso terceiro nível de recursos, em dezembro de 2014. Mas esse nível ainda não acabou porque existem novos recursos no mesmo nível. E nós ainda vamos para um quarto nível, que, se demorar ao mesmo tempo que demorou no terceiro nível, gerará um julgamento definitivo lá por 2021. Mais de 20 anos depois da ocorrência dos crimes. Em razão dessa simples demora, o crime de corrupção já prescreveu. Ou seja, já foi cancelado. É como se o crime de corrupção jamais tivesse existido. O que vai ficar para o julgamento no STF, no nosso último nível, são os crimes de quadrilha e de lavagem de dinheiro, se até lá também não prescreverem. Se prescreverem, nós vamos devolver os 34 milhões de dólares para os criminosos. A sétima medida, ela busca reformar um outro sistema que cria brechas por onde os criminosos escapam, que é o sistema de nulidades. O trabalho do juiz, do promotor, do advogado é um trabalho complexo. Pessoas erram. Trabalhos humanos complexos envolvem erros. Trabalhos de médicos, por vezes, envolvem erros. Trabalhos de engenheiros, por vezes, envolvem erros. Mas nós não derrubamos o edifício porque nós encontramos um furo no encanamento. Nós consertamos e seguimos em frente. A ideia dessa medida é que os processos só sejam anulados quando existirem erros sérios e não meras irregularidades formais. A oitava medida, ela objetiva possibilitar a punição de partidos políticos que se envolvem com a corrupção, criar a lavagem de dinheiro eleitoral e o crime de caixa 2 eleitoral. Isso aqui não objetiva tratar o passado, não objetiva tratar aquilo que nós já identificamos no caso Lava Jato, mas objetiva evitar que isso no futuro venha a se repetir. A nona medida, ela prevê a possibilidade de prisão antes do fim do processo daqueles que desviaram milhões em recursos e mantém esses valores escondidos. Se alguém praticar 10 crimes de estupro, nós não esperaremos o 11º, o 12º. Essa pessoa vai responder o processo preso. A pessoa que mantém os recursos escondidos no exterior, ela está praticando um novo crime, que é um crime de lavagem de dinheiro. A ideia é a mesma ideia do estupro aqui, só que aplicada a criminosos de colarinho branco. A 10ª medida, ela objetiva fechar brechas, e essa é a última, fechar brechas por onde o dinheiro desviado pela corrupção escapa. A primeira delas traz uma ação civil de extinção de domínio. Essa ação permite que nós recuperemos os valores desviados, mesmo que o caso prescreva, mesmo que o réu morra. Essa ação civil se tornou famosa no caso Pablo Escobar. Essas duas medidas que compõem a medida 10, duas propostas, elas são recomendadas por convenções internacionais contra a corrupção. Várias dessas outras medidas também são recomendadas internacionalmente, como aqueles testes de integridade que são recomendados pela ONU e pela Transparência Internacional. A segunda proposta que compõe essa medida, ela prevê uma coisa que se chama confisco alargado, ou seja, é possível, no caso de cometimento de crimes extremamente graves, como corrupção e tráfico de drogas, nós confiscarmos a diferença entre o patrimônio legal da pessoa e tudo que nós encontramos no nome dela. Nós não vamos mexer com o que é legal, lícito daquela pessoa, com o que ela ganhou regularmente, mas apenas com aquilo que excede o que existe de legal em nome dela. Se você quer saber mais sobre essas medidas, você pode acessar esse site, www.combateacorrupção.mpf.mp.br/10medidas, ou hoje nós temos um outro site que é um pouco mais fácil, isso aqui estava muito difícil, que é www, que é o mesmo site, .10medidas.mpf.mp.br.
Lá você vai encontrar modelos de fichas para colheitas de assinaturas, você vai encontrar modelos de cartas de apoio que a tua clínica, o teu hospital, que você pode fazer, você vai encontrar um sumário executivo dessas 10 medidas em 12 páginas e vai encontrar as 10 medidas com a redação integral, em 98 páginas, com as medidas articuladas e as suas justificativas. Nosso objetivo é colher 1,5 milhão de assinaturas para que esses projetos, essas medidas possam ser apresentadas no Congresso Nacional como medidas de iniciativa popular, com a sociedade dizendo: nós não queremos mais que tudo fique como está, nós queremos um país melhor, com menos corrupção e menos impunidade. Outro dia eu estava viajando de avião e uma moça do meu lado virou para mim e falou: você é o cara da Lava Jato, não é? Eu falei: sou. Ela falou: isso aí não vai dar em nada. Uma senhora, na verdade, já tinha mais de 50 anos, ela falou: já vi muito disso na minha vida. Nem adianta ir atrás dessas coisas, porque elas vão acabar em pizza. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar. Nós não podemos deixar de acreditar em transformação. Eu não compro a tese cética, não compro a tese de que o Brasil não tem jeito. Não compro. Se isso aqui é impossível de nós conseguirmos, se uma realidade melhor é impossível, então vamos nos ocupar com coisas mais fáceis, não vamos? Como fotografar todas as ruas do mundo, como o Google está fazendo? Como fazer transplantes de múltiplos órgãos? Como aplicar robótica para fazer cirurgias? Coisas que antes nós considerávamos impossíveis, não é mesmo? Eu tenho certeza que os senhores, na vida dos senhores, já lutaram contra evidências para salvar vidas em muitos casos. Eu ingressei no Ministério Público Federal em 2002. Estudei em 2002 e ingressei formalmente em 2003. Minha motivação para entrar no Ministério Público surgiu quando eu li a lei que trata do Ministério Público e lá eu vi que o Ministério Público é um servo da sociedade, é um órgão de amor ao próximo. Logo depois que eu entrei no Ministério Público, em 2005, eu entrei no meu primeiro grande caso. Foi um dos maiores casos do país. Os paranaenses vão lembrar, o caso Banestado. Esse caso apurou lavagem de dinheiro de mais de 25 bilhões de dólares. Nós tivemos múltiplas ações nesse caso. Eu acompanho algumas porque existem valores bloqueados nos Estados Unidos. Dessas que eu acompanho, há mais de 10 anos, apenas 2 chegaram ao seu final. Isso que são casos prioritários, e eu sempre peço cartas para os tribunais pedindo prioridade porque tem dinheiro bloqueado. Os americanos me pedem trimestralmente relatórios porque eles não acreditam que esses casos não chegam ao fim. Desses casos que eu acompanho, 2 chegaram ao final e um deles apenas porque a defesa perdeu o prazo para recorrer. Vários deles ainda estão em primeira instância, ainda temos 3 níveis pela frente. Essa não é a minha realidade apenas, mas é a realidade de vários colegas meus. E isso leva muitas das pessoas a se tornarem burocratas de gabinete, ao ver que o seu trabalho não tem resultado nenhum. Em seguida, eu tive um outro caso, um grande caso, e esse caso apurava corrupção. E esse caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, e lá o Superior Tribunal de Justiça, através de um ministro, emitiu uma decisão dizendo que o caso inteiro tinha que ser anulado, porque o monitoramento telefônico não poderia ter passado de 30 dias. Jamais existiu uma decisão dessas nos nossos superiores tribunais e jamais voltou a existir. Essa foi única. Existem vários casos que chegam lá similares. Única decisão desse ministro. O outro ministro falou: não, vamos anular, mas por outro motivo. Eu acho que essa decisão aqui do juiz Sérgio Moro, de várias páginas, não está suficientemente fundamentada no tocante à necessidade da interceptação. A questão não era se a medida era necessária ou não, mas se estavam ou não as palavras mágicas, necessidade ali. Eu leio aquelas palavras mágicas na decisão, mas ele não leu e não foi verificar se existia ou não a necessidade, apenas queria essa formalidade. Todo o caso caiu por terra. Eu não desisti. Eu decidi mudar de trincheira. Um tempo depois eu fui para Harvard para conhecer um pouco melhor um sistema que funciona de modo muito mais efetivo. Passei 1 ano nos Estados Unidos conhecendo esse sistema, voltei para cá, pensando em dar aulas, escrever textos e tentar mudar a cultura, mudar a realidade. Algo parecido com o que nós fazemos hoje através das 10 medidas. Quando eu cheguei aqui, eu fui convidado para entrar no caso Lava Jato. O caso Lava Jato, então, não era nada glamuroso.
Era um caso imenso envolvendo 4 organizações criminosas chefiadas por doleiros. Nós não tínhamos ainda o caso Banestado como nós temos hoje, o caso Petrobras como nós temos hoje. Não havíamos ainda descoberto a corrupção da Petrobras. Eu estava grávido do meu primeiro filho, eu tinha outros planos, mas eu aceitei, porque eu não vou desistir do nosso país. A mensagem que eu tenho para você hoje é: se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós somos brasileiros e não vamos desistir do nosso país. Se você é médico, você pode dizer: eu sou médico, eu sou brasileiro e eu não vou desistir do meu país. Para aqueles que são céticos e que eu não convenci até agora, eu tenho a seguinte mensagem. Imagine que você leva o seu filho de 6 anos a uma consulta com um oncologista. E ele vira para você e fala o seguinte: meu amigo, meu colega de profissão, o caso do teu filho não tem cura, ele vai morrer em 6 meses. Vá para casa e espere. Você vai para casa e vai ficar parado? Ou você vai empregar todos os seus recursos e possibilidades estudando isso, pesquisando e buscando soluções para salvar a vida do teu filho? Isso é o que você faz no dia a dia quando você luta contra evidências para salvar vidas. Há algumas causas pelas quais vale a pena lutar, independentemente de resultado. Se você, como eu, acredita num país mais justo, se você quer se unir a nós com esse objetivo, nós convidamos você, nós desafiamos você a colher assinaturas. Nós temos um alvo de 1,5 milhão de assinaturas. A nossa meta para o dia 2 de setembro é 500 mil assinaturas. Essas assinaturas, o formulário de colheita de assinaturas, vocês encontram naquela página das 10 medidas. Eu indiquei o endereço da página, mas se você digitar no Google 10 medidas contra a corrupção, vai ser o primeiro resultado que tem. Você entrando nessa página, lá existem formulários de colheita. Diversos médicos estão fazendo isso e dentistas aqui em Curitiba. Existem uma série de informações, vocês talvez já tomaram contato com essa ficha, mas nós precisamos, basicamente, do nome completo, do endereço da pessoa, do título de eleitor daquela pessoa. Como a maior parte de nós não anda com título de eleitor, nós poderemos consultar o título de eleitor daquela pessoa se a pessoa preencher todos os demais dados. Por isso eu incentivo a que preencham todos os dados que forem possíveis. Em segundo lugar, nós desafiamos a assinar, em nome de hospitais, cartas de assinaturas, cartas de apoio a essas 10 medidas. Em nome de hospitais, de clínicas, de associações, de colégios, de profissionais. Em terceiro lugar, várias entidades civis estão programando um evento para o dia 2 de entregas dessas assinaturas no Ministério Público. Mas você não precisa participar, você pode encaminhar pelo correio para nós. Lá na nossa página tem instruções a respeito de como fazer isso. Muitas pessoas já estão agindo com esse objetivo. Ontem existiam ações com esse objetivo em 3 estados, pelo menos, do país, que eu vi pela imprensa. Um empresário, para quem eu falava, que queria sair do país, veio conversar comigo no final de um congresso de empresários e disse: Deltan, meu plano era abandonar o Brasil. Eu conversei com meu irmão ao longo da palestra e falei: você vai tocar a nossa empresa, é uma grande empresa de transportes, multimilionária, e eu vou viver para isso aqui. Vai ser minha última tentativa antes de abandonar o país. Ele hoje está viajando por diversos estados, fazendo apresentações sobre as 10 medidas e colhendo apoio de pessoas. Eu queria deixar com vocês aqui o endereço básico, que é o endereço que eu mencionei antes, das 10 medidas. Existe uma entidade civil, uma organização civil que está apoiando as 10 medidas. O nome dessa organização é Mude Chega de Corrupção. Se vocês colocarem no Facebook, digitarem mude.chega, vocês vão encontrar esse endereço. E eu deixo com vocês também, por fim, os meus contatos. Agradeço muito a paciência de vocês, a oportunidade de conversar com vocês. E queria dizer, vamos juntos transformar o nosso país. Obrigado.